Oi pessoal, eu sou a Cris, você está no canal Leio Tudo Que Gosto. Hoje eu vou falar sobre todos os livros lidos em janeiro de 2023, então já deixa o seu like, me acompanha, que vai ser um bom bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje. Então galera, janeiro é meu mês de férias, então me propus a ler 6 livros durante esse janeiro de 2023. Eu vou contar aqui pra vocês agora se eu consegui ler os 6 livros, se eu gostei ou se eu não gostei. Porque afinal de contas eu leio tudo que gosto, mas não gosto de tudo que eu leio, não é? Bom, o primeiro livro que eu coloquei na minha listinha, e eu anotei aqui porque a minha memória... Olha, gente, eu sou daquelas que acaba de ler a história e já não sei mais o nome dos personagens, infelizmente. Mas eu tenho tudo anotadinho aqui. E o primeiro livro que eu li, na verdade, é um conto. E é aquilo que eu sempre falo, gente. Às vezes a gente dá uma roubadinha, inclusive lá no Scooby. Porque ele veio encadernado, com capinha, com introdução, como um livro. Sim, isto é um objeto livro. Porém, é um conto do Machado. Então, é aquele jeitinho que a gente tem de dizer que eu li tantos livros, mas na verdade eu li contos, né? Bom, eu li então A Cartomante, é um dos contos mais conhecidos do Machadão. Eu simplesmente amo Machado de Assis, gente. Não existe um ano na minha vida que eu não tenha lido pelo menos um conto do Machado. E eu não tinha lido A Cartomante, nunca tinha lido A Cartomante. Impressionante isso. Super conto, com aquela reviravolta no final que a gente adora. Eu adoro isso no Machado. Tem todo aquele ar de bom humor, irônico e sarcástico do Machadão. Sensacional, sensacional esse conto, gente. Esse conto está, como todas as outras obras do Machado, está em domínio público, então você pode baixar em PDF sem cometer crime algum. Você pode baixar, você pode imprimir, explicar. O texto A Cartomante está em domínio público. Mas continuando. Olha só, Juliana Fiorese, então, ela é designer, né? Olha que coisa linda. Olha isto. Esse aqui foi apoiado no Catarse, eu recebi ele no ano passado. Olha que fofinho. E foi uma delícia ler, sem falar, claro, que as ilustrações, minha gente, sabe, dão um up na leitura. Todos os livros deveriam ter ilustrações, todos os livros, não importa se eles forem mais densos, menos densos, para mim todos os livros tinham que ter ilustrações. E junto com o livro, junto com o apoio do Catarse, vieram esses 2 marcadores. Adorei, adorei, adorei. O conto eu adorei, a edição está sensacional, fantástica mesmo. O segundo livro que eu li foi A Desobediência Civil. Em janeiro eu gosto de ler alguma coisa de não ficção, alguma coisa na linha filosófica, porém mais light, né? Porque não é da minha área, então também não quero me estressar tendo que entender coisas muito profundas. Sem querer dizer que este livro aqui não seja muito profundo. Ele é, mas ele é acessível, gente. Todo mundo pode ler, entender e tirar muito bom proveito desse livro aqui. Agora tem que ter cuidado, porque tem algumas ideias que, claro, são um pouquinho ultrapassadas, né? Eu deixei a minha opinião sobre esse livro lá na minha outra rede social, então se você ainda não me segue, me siga em todas as outras redes sociais. Essa edição belíssima aqui é da Antofágica, uma das editoras queridinhas hoje em dia, né, da gente. Gosto muito das edições da Antofágica. Eles têm todo um projeto gráfico diferente, né? Esse livro aqui, em especial, gente, ele tem fontes, olha só, fontes de tamanhos muito diferentes quando eles querem destacar determinada parte do livro. Então, isso aqui foi uma leitura essencial, olha isso. Foi uma leitura essencial na minha vida e eu super recomendo que vocês também procurem. Isso também está em domínio público. A tradução está em domínio público, isso é antigão, gente, 1700 e tralalá. Então leiam lá minha resenha na outra rede social. Eu gostei muito. Algumas partes são problemáticas, porque afinal de contas já se passaram muitos anos, séculos, mas em geral isso é muito importante pra gente hoje em dia, muito bom mesmo. O terceiro livro que eu li foi A Noite dos Tempos, La Nuit de Temps, de René Barjavel. E eu estou cada vez mais entendendo que eu gosto muito de ficção científica. Esta é a verdade. Eu li pouca coisa ao longo da minha vida. Eu não cheguei a ler 10 livros de ficção científica. Mas todos os que eu li mudaram a minha vida de alguma maneira. Esse livro é muito bom, gente.
Eu deixei uma resenha em vídeo sobre este livro aqui, já está no canal. Na verdade, foi um vídeo importado da outra rede e eu coloquei aqui. Vou deixar nos comentários fixados a minha opinião em vídeo sobre esse livro. Já digo para vocês que eu gostei muito, viu? Gostei pra caramba. Livraço. Alguns probleminhas também, porque ele é da década de 60, mas eu gostei muito. Outro livro lido que estava na minha meta, esse foi o penúltimo livro da minha meta, e este sim foi bastante problemático. Foi um livro que eu terminei porque a maior parte dele estava me agradando, mas o final não me agradou de maneira alguma. Deixei também resenha escrita lá na outra rede social. Aos poucos, tudo que eu vinha fazendo lá, eu vou fazer aqui em vídeo, né? Assim, sempre que eu tiver um tempinho. E eu estou falando deste livro aqui. Gente, o início desse livro é uma delícia. Então, se vocês me acompanharam, se vocês me acompanham nos stories lá da outra rede, vocês vão ver que eu estava gostando muito, porque ele é super espirituoso. É um lado do C.S. Lewis que eu mesma não sabia. O C.S. Lewis, para quem ainda não ligou o nome à pessoa, é o autor de As Crônicas de Nárnia. Todo mundo sabe que, inclusive nas Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis demonstra toda a sua cristianidade. Ele é um cristão católico, né? Ele foi... Alguém me falou que ele foi convertido, ele é um ex-ateu e virou um cristão católico. E aí, em Nárnia, a gente percebe alguns aspectos dessa fé católica dele, mas que na minha visão, que também sou católica, é uma visão um pouco enviesada, ou bastante enviesada. Estrita demais, e que é difícil de engolir aqui no final, principalmente. Cartas de um diabo a seu aprendiz. Então esse livro são cartas muito fácil, muito rápido de ler. Cada carta tem em volta assim de 3 páginas, 4 páginas. E é então um diabo, que já é um cara já consolidado na carreira de demônio aí. Não gosto nem de falar essas palavras. E esse cara, ele tem um aprendiz, né, que é o sobrinho dele. O cara que está escrevendo é o Mal Danado e o aprendiz é o Vermelindo. Então ele está dando dicas para esse Vermelindo de como ele deve conquistar almas para levar lá para o inferno. A ideia é como se nós, assim como nós temos anjos da guarda, nós teríamos esses diabinhos aqui que nos fariam tomar atitudes erradas para que então fôssemos para o inferno, para alimentar a barriga deles. Assim, eles não querem saber da nossa alma, eles querem comer mesmo, aqui, de acordo com as cartas. Então muitas coisas são bem interessantes, são bem engraçadas. O que a gente entende é que o Vermelindo, ele tem lá um paciente, ele chama de paciente, e aí esse paciente está querendo se converter para o cristianismo e para o catolicismo. Então ele precisa não permitir que esse cara vire um cristão católico. Então ele vai colocando, ele vai mostrando a falsidade aqui, a falsidade dali, o que ele deve fazer de errado, tentando, né, a alma desse cara para que esse cara se converta para o mal. Então ele fala até de coisas erradas dentro da própria igreja. Ah, deixa ele ir para a igreja, quando ele estiver lá eu distraio com as mocinhas. O problema é que ele vai adentrando, eu não vou falar muito para não dar tanto spoiler, eu gostaria que vocês lessem lá a minha resenha, é que ele tem ideias assim, todas as mulheres são corruptas, sabe? Nenhuma mulher vale nada. E o final, e não só mulher, sabe? Dentro da própria religião tem muita coisa errada. Aí ele começa a misturar com política. E aí ele começa, no final, e aí o próprio C.S. Lewis coloca um adendo, que ele já não escrevia mais, porque essas cartas eram escritas em jornais, fascículos. E ele já não escrevia mais, e as pessoas pediram que ele voltasse a escrever, e ele dizia que não fazia mais sentido. Mas aí ele entendeu na cabeça dele, né, inventou lá na cabeça dele, que chegaria um tempo em que o Vermelindo se formaria, já não seria mais um aprendiz e viraria então um profissional diabo. Então ele está escrevendo um discurso que seria dado na formatura. E esse discurso é terrível, é péssimo, gente.
Então eu dei 2 estrelas, ou foi 1 estrela que eu dei pra esse livro aqui, porque o final é totalmente errado, totalmente enviesado. Pra um cara que se diz católico, sabe? Falei até demais do que eu queria falar sobre este livro aqui. Mas aí, ainda bem, eu já vinha lendo coisas que eu não tinha gostado tanto. Então, A Noite dos Tempos eu gostei, mas tem aquela coisa de ser da década de 60. O C.S. Lewis todo errado. E aí eu peguei, sem muita vontade, Anne de Green Gables. Sem muita vontade mesmo. Gente, eu sentei no sofá, sem vontade, como eu disse. E não parei mais. Em 2 dias, ou foram 3 dias, eu li todo esse livro delicioso. Tenho certeza que muita gente que está me assistindo já leu. Se não leu, por ser literatura infanto-juvenil, fica meio assim, não sejam assim. Leiam, que é uma coisa linda. Aqui sim, sabe? Aqui sim, seu coração fica sentindo feliz. A Lucy Maud Montgomery, tem um nome difícil, né? Normalmente vem escrito L-M Montgomery. O nome dela é Lucy Maud Montgomery. Ela era uma puritana canadense, né? Esse livro é o grande clássico do Canadá, canadense, puritana. Então ela tem muitas ideias puritanas. Quem leu Mulherzinhas, eu não li, eu só li resenhas, assim. Mas quem leu Mulherzinhas percebe várias semelhanças, assim, naquele pensamento puritano do século XIX, no final do século XIX. Mas a história é uma coisa linda, gente. Teve a série, muita gente viu a série. Eu vi só a primeira temporada, porque eu entendi, só depois de ter assistido a primeira temporada, que as 3 temporadas correspondem a um livro. E aí, na série, eles se aprofundam mais, porque é um livro só, né? E três temporadas, eles se aprofundaram mais. Mas é um livro lindo, eu recomendo, eu gostei muito, sim, de ter lido Anne de Green Gables. Esta foi a minha meta, que eu cumpri. Fiquei muito feliz de ter cumprido essa meta, não exigi muito de mim, porque a gente não pode exigir demais, né? Claro que não, eu faço essas leituras por prazer mesmo, faço esses vídeos que eu comecei agora por prazer também. E sobrou tempo, e eu estava assistindo a uma live do meu amigo Rubens, foi uma super live de 8 horas de duração, em que ele leu alguns contos muito legais, alguns contos mais góticos, que é a linha principal, eu acho, do canal Ler Vicia. E aí, assistindo aquela live, eu peguei um livro para ler alguns contos. Eu peguei este aqui. Este aqui foi, inclusive, um presente que eu ganhei do meu amigo Rubens. Eu não tinha lido ainda nenhum conto. Gente, que contos, que livro legal da dona Dorkside Books. Vitorianas Macabras. Também deixei minhas opiniões lá na outra rede. Vocês podem dar uma olhadinha lá, porque esse é um baita livro com vários contos da era vitoriana, como o nome já diz, não é? Contos góticos, terroríficos, assustadores. A gente tem escritoras incríveis aqui, que muita gente não conhece. Eu sou muito feliz de ter conhecido essas escritoras. A gente tem Charlotte Riddell, Louisa Baldwin, Edith Nesbit, que virou definitivamente uma das minhas queridinhas. A Violet Hunt, eu gostei demais desse conto da Violet Hunt, chamado A Prece. Tem várias outras, né? A Road Abroad, nossa, gente. A Verdun Lee, a Mordu. Gente, são muitos contos muito legais. E o que eu tenho feito com esses contos? Eu li ele todinho, tá? Mas o que eu tenho feito com os contos? Cada vez que eu termino um conto, eu entro no meu histórico do Scooby e eu faço uma resenhazinha de cada conto. Porque se eu deixar pra fazer essa resenha ao final do livro todo, provavelmente eu vou esquecer. Então eu faço como uma maneira de compartilhar e também de lembrar do que foi que eu li. Porque eu sou dessas, como eu disse, né? Eu acabei de ler, eu já esqueci os personagens. Então, resenha para todos esses contos estão lá no Scooby. Dei um pulinho lá, né? Me seguem lá no Scooby também, que eu sempre deixo resenhas específicas de contos. Então, esse aqui foi o último livro, foi o livro extra que eu li neste mês de janeiro. E eu pego novamente meu caderninho de anotações, porque então foram 6 livros da meta, o extra foi o número 7, Vitorianas Macabras, e eu ouvi um audiolivro, porque audiolivro também é livro, e eu ouvi A Pata da Gazela,
foi no canal da Isabela Lubrano, o Ler Antes de Morrer. Ela leu toda a Pata da Gazela. Na verdade, faltou ainda o último episódio, o último capítulo, e eu não resisti. E eu li porque eu tenho a Pata da Gazela aqui em casa e agora eu não achei. Mas aí eu li o último capítulo e também está em domínio público. Então você pode ler na internet se quiser, é um livro curto. E eu adorei, eu dei 4 estrelas e meia. Gente, o único de 5 estrelas... Ah, gente, eu não mostrei porque está no Kindle. Que isso, Cristiane? E foi o único que eu dei 5 estrelas. Olha, o que eu dei menos estrelas foi o Cartas de um Jovem Diabo, Seu Aprendiz. Eu dei 2, eu falei, foram 2 estrelas. Desobediência Civil é um livraço, mas eu dei 3 estrelas e meia porque eu tenho medo, assim, das interpretações que ele pode vir a dar. Mas é um livraço. E as outras eu dei 4 estrelas e meia. E o único que eu dei 5 estrelas está no Kindle. Cadê meu Kindle? Ah, tá aqui. Também não preciso mostrar o Kindle, né? O Kindle é o Kindle, gente. O que foi que eu li no Kindle? Foram 3 peças de Molière. Ai, gente, eu adoro ler peça. Eu quero ver se eu coloco na minha vida pelo menos uma peça por mês. Porque eu gosto muito de ler peça, é rápido. Eu penso assim, uma peça no teatro, ela vai durar no máximo 2 horas, 2 horas e meia. Normalmente é 1 hora, 1 hora e meia, as peças padrão, né? 3 atos, 1 hora, 1 hora e meia. Então eu li 3 peças de Molière, que vem no mesmo volume. Eu vou deixar aqui a capinha do livro para vocês verem. Essas 3 peças, então, foram o Tartufo, o Dom Juan, super tradicional, super conhecido, a história eu nunca tinha lido, e o Doente Imaginário, que eu mais gostei foi o Doente Imaginário. Gente, é muito, muito, muito bom. Deixei minha resenha ou não deixei? Gente, se eu não deixei, eu vou fazer um vídeo. Aí vocês me digam aqui nos comentários se vocês querem um vídeo sobre essas 3 peças de Molière, 5 estrelas. Dei altas risadas. O Doente Imaginário é deliciosa. Gente, escrita no século XVIII. E é super atual. São clássicos, né? São clássicos que vão permanecer. Super, super, super atual. Delicioso de ler. Dom Juan, com a sua sina, seu galanteio e sua sina. O Doente Imaginário e o Tartufo. Joia, joia, joia mesmo. Deixa eu ver, pegando aqui novamente meu livrinho. Eu já falei, né, que eu participei da live. Estará aqui o link para vocês assistirem. Não, foram 2 lives. Uma live eu assisti, que eu comecei a ler o Vitorianos, e uma live que eu participei. Então eu vou deixar o link das 2 lives aqui para vocês acompanharem. E que aqui não sobrou nenhum, foi a que eu participei. E aí, gente, eu li também outros 21 contos. E mais uma vez, todas as vezes que eu ler um conto, eu vou deixar a resenha lá no Scooby. Então, se vocês quiserem saber o que eu li de contos, e se vocês quiserem também que eu faça vídeo sobre algum deles, só ler lá, escreve aqui embaixo se vocês querem vídeo sobre os contos. Os contos que eu li foram aquele triozinho bem lindinho da editora Wish, que são de escritoras também normalmente conhecidas por livros infanto-juvenis ou infantis, que são a L.M. Montgomery, a autora de Green Gables, a Mary Braddon e... esqueci o nome. E a Edith Nesbit, que está sendo o meu livro favorito, com certeza. Então, eu li também desses 3 livros, eu li Contos da Literatura Descoberta. A Literatura Descoberta são 2 moças, se eu não me engano, e elas fazem um trabalho sensacional de traduzir obras da língua inglesa que estão perdidas aí pelo mundo, que não chegaram no Brasil. Então tem muitas obras inéditas que elas publicam online. Você compra, gente, de graça, todas as semanas, ou quase todas as semanas. Elas lançam livros de graça, elas colocam um link lá no perfil delas, e aí a gente entra na Amazon e compra, né, baixa de graça. Bem legalzinho, histórias muito massas. Então eu li, acho que uns 3 ou 4 livros lá da Literatura Descoberta, incluindo Agatha Christie, os mais antigos, né, da Agatha Christie. Outros livros que eu li, outros contos, né, que eu li foram da coletânea Mais Mortais que os Homens. Esse eu li no Kindle. Mais Mortais que os Homens, o Rubens também está lendo. Ele se assemelha um pouco com esse livro aqui, porque reúne mulheres cujas obras, né, já estão em domínio público, reúne essas obras em contos super legais, todos assim, horroríficos, terroríficos.
E não é essa capa aqui, eu tenho ela no Kindle, então eu vou mostrar. Isso aqui, gente. Mais mortais que os homens. A capinha colorida tá aqui do lado, pra vocês verem. São contos muito, muito legais também. O prefácio tá ótimo, tá tudo ótimo. Tradução ótima, tudo ótimo. Li alguns contos também do Medo Imortal e li um conto do M.R. James, do Legado das Trevas. Eu tô me segurando pra não ler esse Legado das Trevas todo, mas eu quero ler só no Natal. Eu inventei isto. É a nossa tradição, né, de ler M.R. James no Natal, então eu vou deixar o Legado das Trevas pra continuar lendo no Natal. Então, ao total, eu só li 2 contos. O que eu li agora foi o número 13. Gente, que conto! Que delícia! Que histórias de fantasma, né? Que o M.R. James ele é especializado em histórias de fantasma. Só que é assim, um quarto fantasma, é muito legal. Recomendo aí, se vocês encontrarem em outros lugares, ou se vocês tiverem o livro O Legado das Trevas, que está a capinha aqui, leiam. Eu não peguei o Legado das Trevas, esqueci de pegar ele, tá lá na minha estante. Então, gente, foi isto. Este é o fechamento do mês de janeiro. Eu li 7 livros inteiros, sendo que um foi de contos. Eu ouvi um outro livro, então foi um audiolivro. Eu li 21 contos, fora os contos aqui do Vitorianas. Então foi um total de 28 contos. Minha gente, muito obrigada. Me digam o que vocês acharam, me digam se vocês já leram, se vocês querem vídeos específicos sobre alguma dessas obras que eu falei aqui pra vocês. Deixem o like de vocês, verifiquem se vocês estão inscritos, verifiquem o sininho para receber as notificações e até a próxima. Muito obrigada!